Essa constante Z que apareceu aqui também vai ganhar um nome. Antes dela ganhar um nome, vamos ver de que maneira a gente poderia obtê-la. Então, aqui vamos olhar mais de perto para a constante Z. Lembre, se eu tenho um sistema que pode estar num conjunto de estados que eu estou rotulando pela letra S minúsculo, e se isso aqui é a probabilidade de ocorrência de cada um desses estados, se eu somar essas probabilidades para todos os estados possíveis, isso tem que dar 1, não é verdade? Porque o sistema tem que estar num desses estados. Então a probabilidade de eu encontrar o sistema num qualquer desses estados tem que ser 100%, tem que ser a certeza, e portanto a soma dessas probabilidades tem que dar 1. O que eu estou dizendo é que, se eu somar para todos os valores de S minúsculo possíveis, P de S, isso tem que ser a unidade, se eu quero interpretar P de S como sendo a probabilidade de ocorrência de um estado. Então, isso aqui significa que a soma sobre S de 1 sobre Z é elevado a menos beta é S, tem que dar 1. Z é uma constante, portanto ela sai fora dessa soma, eu posso fatorar em todas as parcelas, boto o Z para o outro lado, e nós chegamos à conclusão de que esse Z nada mais é do que a soma sobre todos os estados possíveis dos fatores de Boltzmann associados a cada um desses estados. É como se eu estivesse usando Z para construir uma soma, uma contagem de todos os estados possíveis para o sistema, mas uma contagem um pouquinho modificada, onde eu estou ponderando cada estado pela probabilidade de ocorrência dele. Por exemplo, imagine que eu tenha uma temperatura muito baixa. Se a temperatura é muito baixa, significa que beta é um número muito grande, tá certo? Significa que essa exponencial só vai ter valores não desprezíveis quando a energia for muito pequena. Tá certo? Então, na verdade, se eu tenho um conjunto de estados com energias possíveis, né, que diferem uma da outra, se eu tenho um beta muito grande, ou temperatura muito pequena, então, na verdade, só os primeiros estados, aqueles de energia mais baixa, é que vão contribuir significativamente para essa soma. Ao contrário, se eu tiver uma temperatura muito alta, se beta for pequeno, então muitos estados diferentes vão contribuir para essa soma. Esta soma tem um nome, ela se chama a função de partição. E eu vou mostrar para você, no decorrer desse capítulo, que se eu conseguir determinar a função de partição de um sistema termodinâmico, eu saberei construir a sua termodinâmica inteira. Então, eu estou apresentando, essa vai ser a ferramenta nova que eu prometi apresentar hoje. Ao invés de fazer análise combinatória, eu só tenho que fazer somas. É mais fácil do que fazer análise combinatória. É mais fácil do que calcular fatoriais. Nosso amigo Gustavo acaba de perceber que Z é uma função da temperatura. Na verdade, eu deveria escrever Z de T. Ou seja, para cada valor de T, eu vou ter um valor de Z. Por quê? Porque T determina quem é beta, e beta é um fator determinante no valor dessa soma, tá certo? Então, de fato, Z vai ser um Z de T. Verdade. Isso aqui nos dá, por exemplo, uma maneira da gente determinar a probabilidade relativa de termos átomos excitados. Por exemplo, suponha que nós fixemos nossa atenção na atmosfera do Sol. A atmosfera do Sol, nós sabemos qual é a temperatura dela. Qual é a temperatura dela?
quase 6.000 Kelvin, né? Então tá lá, nós temos a temperatura do Sol, quase 6.000 Kelvin. Nós sabemos que na atmosfera do Sol nós temos hidrogênio, em grande quantidade. E eu quero responder a seguinte pergunta: com que probabilidade se eu for olhar para os átomos de hidrogênio na atmosfera do Sol, com que probabilidade eu vou encontrá-los em estados excitados? Será que é grande? Para determinar isso, eu vou determinar a probabilidade relativa dele estar num estado excitado com relação a estar num estado fundamental. A gente já sabe que não é grande, mas só que fizemos usando uma outra ferramenta, né? Agora vamos usar esta ferramenta aqui, essa ferramenta que acabamos de desenvolver. Eu vou comparar os fatores de Boltzmann, de uma e de outra. Então, nós sabemos que o primeiro estado excitado do átomo de hidrogênio, por exemplo, ele tem uma energia de menos 3,4 elétron-volts, enquanto que o estado fundamental tem uma energia de menos 13,6. Então, a diferença de energias entre os dois é de quase 10 elétron-volts, né? Então, a probabilidade de estar no primeiro estado excitado dividido pela probabilidade de estar no estado fundamental é o quociente dos dois fatores de Boltzmann, né? E o quociente dos dois fatores de Boltzmann na verdade, E elevado a menos beta vezes a diferença de energias, que é 10 elétron-volts. Então, isso aqui é E elevado a menos beta vezes a diferença de energias. Beta é kT. Quanto que vale kT? Vamos fazer uma estimativa que dê para fazer de cabeça aqui. Nessa escala não dá 1 sobre 40. 1 sobre 40, esse é o número que eu queria que você lembrasse. 1 sobre 40 elétron-volts é o valor de kT, para que valor de T? 300 Kelvin. Então, se eu estou a 6.000 Kelvin, kT é 1 sobre 40, então o beta é 40. T é 20 vezes maior. Isso, então vai dar 2. Então, isso aqui vai dar... Mas cuidado, esse 2 está em que unidades? Está em elétron-volts, né? Então, é menos 2 vezes a diferença de energias, que é 10. Menos 20. É elevado a menos 20. Que é um número muito pequeno. Você sabe determinar a ordem de grandeza desse número? Ele vai ser mais ou menos 2 vezes 10. Esse é um bom problema. Você não tenho calculadora. Não precisa de calculadora. Como é que você descobre qual é a... O E é raio de 10. Na verdade, eu faria assim, ó. Isso aqui é E elevado a menos 2 elevado a 10, né? E elevado a 2, a menos 2 é 1 sobre E ao quadrado. 1 sobre E ao quadrado é aproximadamente 10. Então, 10 elevado a menos 10. Significa que, para cada átomo de hidrogênio que eu encontre num estado excitado, eu tenho 10 elevado a 10 no estado fundamental. Certo? É isso que quer dizer essa conta aqui. Então, de fato, é um número muito pequeno, como a gente já tinha visto, né? Olha só, eu fiz essa conta e deu 10 a menos 10. O que quer dizer esse número? Isso quer dizer que para cada átomo que eu encontre excitado, existem 10 elevado a 10 no estado fundamental. Percebeu? Então, isso me diz o quociente entre o número de vezes que eu encontro o sistema nesse estado, dividido pelo número de vezes que eu encontro ele nesse estado. Tá certo? Isso, na verdade, é um quociente de duas probabilidades. Para estabelecer a probabilidade absoluta, eu teria que, antes disso, encontrar quem é o fator de normalização, isto é, obrigar a que a soma de todas as probabilidades desse 1. Tá certo? E esse fator é o que eu estou chamando de função de partição aqui. Tá? Muitas vezes,
é enjoado a gente encontrar qual é a função de partição. Mas isso não nos impede de determinar a probabilidade relativa de dois estados. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Sim, mais uma coisa que eu quero mostrar é o seguinte, essa brincadeira de eu trocar o zero da energia, evidentemente vai mudar o valor da função de partição, como nós acabamos de ver. Então vamos supor que eu pegue todas as energias e transforme assim, ó. Eu simplesmente translado todos os valores de energia, escolho um outro zero para as energias. Que impacto isso vai ter na função de partição e que impacto isso vai ter nas probabilidades? Vamos ver. Na função de partição, onde eu tinha antes uma soma de E elevado a menos beta ES, agora eu tenho uma soma de E elevado a menos beta E' de S. Isso é a soma E elevado a menos beta ES mais E0. Então eu posso separar isso num produto de exponenciais. E a menos beta ES vezes E a menos beta E0. Tá certo? Mas E0 é uma constante, E elevado a menos beta E0 é constante, posso tirar fora dessa soma, aqui eu vou chamar de Z' porque é o Z calculado com E'. Isso vai dar E a menos beta E0 vezes a soma de E a menos beta ES, que é o Z antigo. Então, se eu mudar o zero de energia, eu simplesmente, em termos da função de partição, eu estou multiplicando a função de partição por uma exponencial, como essa daqui. E que impacto isso tem nas probabilidades? Vamos ver. Probabilidade calculada com essa escolha do zero de energia. Isso aqui é E elevado a menos beta E' de S, dividido pelo Z'. Não é? Acontece que o numerador, como E' é a soma de E com E0, eu posso escrever assim, ó, E a menos beta ES vezes E a menos beta E0. O Z' eu acabei de mostrar que é E a menos beta E0 vezes o Z. E a menos beta E0 aparece nos dois, tanto no numerador quanto no denominador. Portanto, isso aqui dá E a menos beta ES sobre Z, que é a probabilidade sem linha. Então, de fato, eu alterar o zero de energia modifica a função de partição, sim. Mas modifica o fator de Boltzmann de uma forma que o quociente dos dois continua igual. Graças a Deus, não é verdade? Senão a gente estava perdido.